Eu vou usar uma caixa redonda, você pode usar a caixa que você quiser e vamos dar uma mão de tinta branca nela primeiro. Agora a gente vai modelar um triângulo fofo, que é para o corpo dela, é a base do corpo dela. E a gente vai colocar em cima da tampa só para medir, só para ver o tamanho. E agora a gente vai fazer as pernas. Eu fiz as pernas separadas do pé. E assim, eu vou fazer como se ela estivesse usando uma meia fina branca. E daí a gente cola no corpinho. Depois de modelar a cabeça, que é só um círculo achatado, a gente coloca perto para poder medir e para fazer o pescoço também. Mas agora a gente vai modelar o perfil dela, porque ela é uma boneca que está de perfil. Então, com a ajuda do pincel modelador, a gente vai modelar a testa, o nariz, a boca e o queixinho dela. E sempre suavizando as marcas que a gente vai fazendo no rostinho. Agora com o pincel modelador, a gente vai fazer um buraco onde vai ficar o olho, para depois fazermos o preenchimento com mais massa, para ficar um pouco mais realista. Para fazer os sapatos, a gente vai fazer 2 feijõezinhos e a gente vai colar lá nas perninhas.
Vamos fazer o pescoço. E aí a gente vai medir aí, colocando a cabeça pertinho para ver se tá grande, se tá pequeno. Eu cortei porque o excesso. E daí a gente coloca no lugar e vamos alisar com a ajuda do pincel modelador. Agora faça uma coxinha achatadinha. A gente vai colocar no rostinho para fazer a bochecha e vamos alisar com a ajuda do pincel modelador. Depois a gente alisa com a ajuda do pincel e um pouco de água. Agora a gente vai fazer o preenchimento na testa e uma parte da cabeça. Lembrando que é sempre bom cada preenchimento você esperar até secar um pouco, não dá para fazer o preenchimento com a peça molhada. Então, como você pode ver aí, a cabeça tá seca e agora eu tô fazendo o preenchimento na testa. Mais um pouquinho para poder deixar a bochecha um pouco mais natural. E a gente alisa tudo com um pouco de água. Agora eu vou colocar mais um preenchimento na parte da testa para poder ficar um pouco mais natural e depois a gente vem com preenchimento na área dos olhos. Agora a gente vai começar o preenchimento dos olhos. Faz uma coxinha bem pequena e daí a gente vai começar a alisar e depois alisar com água. Vai ficar assim. A gente vai usar um papel de scrapbooking para a gente colar na tampa da caixa. Isso é opcional, se você quiser você pode só pintar, que vai ficar lindo também. Agora a gente vai usar pastel azul, azul turquesa e violeta para poder fazer um céu aí, para ficar bem bonito. Eu usei um pouco de branco aí para clarear mais perto da boneca. E quanto mais afastado, daí o céu fica mais escuro e mais violeta.
Agora, com um pouco de massa rosa, a gente vai abrir a massa bem fina e a gente vai fazer a saia do vestido. Nessa saia a gente vai ter uns babados na barra. Daí é só você cortar uma tira de mais ou menos 1 centímetro e aí fazer o babado e a gente vai colando. Corta o excesso de massa, porque ainda vai ter o babado da barra, então pode cortar um pouco curto, que vai ficar legal. Agora a gente vai começar a colar os babados na barra. Corta o excesso para não ficar muito grande. E aí a gente vai colando os pedaços de babado na barra. Não precisa fazer um babado inteiro. Pode colocar vários babados, um do lado do outro, e não vai ser perceptível. Você vai ficar escondido, vai ficar bem bonito. Agora a gente vai cobrir a parte de cima do vestido com a mesma massa rosa. Daí a gente vai medindo aí na boneca, né, até ter um tamanho satisfatório. A gente cola e vamos fazer umas marcas da costura do vestido. Agora, com um pedaço bem pequeno, um retângulo, a gente vai fazer a gola do vestido dela.
Agora com tinta rosa, tinta acrílica rosa, a gente vai dar um sombreado no vestido dela. Isso é opcional, se você quiser só a cor que já está na massa, vai ficar bonito também. Depois a gente vem com a caneta Posca para fazer a estampa do vestidinho dela. Vamos fazer o avental dela agora com massa branca. Abre a massa branca com um tecido por cima para ficar a textura do tecido, vai ficar bem legal. É como eu fiz aí, eu não mostrei, mas tem uma textura bem fininha de tecido no avental dela. Agora a parte de cima do avental, depois as alças e os laços que vão ficar atrás. Agora eu fiz a manga do vestido, é só fazer um cilindro, um buraco no meio para colocar a mão. E a gente com uma esteca de agulha, vamos marcar, né, como se fosse o tecido fofinho no braço dela. Cola no lugar, a gente vai pintar da mesma maneira que pintamos o vestido. Agora a gente vai começar a fazer a nossa cesta. Vamos abrir massa marrom, vamos cortar várias tiras e vamos aí entrelaçar, né, as tiras. É um pouco chatinho, mas tendo paciência fica muito lindo, vai ficar lindo, gente. Corta o excesso e aí a gente já pode ver que tá começando a ficar parecido, né, com a trama da cestinha.
Depois a gente vai fazer uma forma oval achatada com a massa. E a gente vai colar essa trama em volta para poder já fazer a nossa cestinha. Lembrando que você só precisa da metade, então é por isso que tá só a metade, tá? Porque a gente vai colar aí no vestido dela. Depois a gente vai encher de maçãzinhas aí. Para a alça da nossa cesta, é só fazer uma trancinha de massa marrom e depois colar na cesta e no braço da boneca. Eu fiz uma tirinha para colar em volta para fazer um acabamento na cesta. Tá com massa amarela, mas não tem problema, a gente vai pintar depois, vai ficar tudo marrom. Agora com pó para flocagem branco, a gente vai passar nas pernas dela para simular uma meia de lã branquinha. Vamos começar a fazer as maçãs. Faça uma bolinha bem pequena, um buraquinho em cima e um embaixo e uma achatada bem de leve. Eu fiz várias, a gente vai fazer com massa amarela bem clarinha, porque depois a gente vai pintar. Agora com massa marrom, faz aí como nas imagens, porque essa é um acabamento do sapatinho dela, como você vê aí no outro sapato. Já tá colado lá para deixar o sapatinho dela mais bonito. Vamos fazer as mãozinhas.
Agora voltando às maçãs, a gente vai usar tinta acrílica. Primeiro a gente vai dar umas pinceladas em amarelo, depois um amarelo mais forte ou laranja e depois um vermelho, para parecer ficar um pouco mais realista as nossas maçãs. Quando as maçãs estiverem secas, a gente vai colar uma na mão da boneca e as outras maçãs nós vamos dividir. Vamos colocar um pouco dentro da cesta e depois a gente vai fazer aí a decoração da nossa tampa também. A gente começa colocando cola e daí a gente coloca as maçãs uma a uma. Agora a gente vai cortar umas tiras de massa branca e vamos primeiro colocar a alça do avental e depois o laço que fica atrás. Agora com tinta marrom, a gente vai fazer uma nuance no sapato, primeiro com marrom claro, depois com marrom mais escuro. A mesma coisa a gente vai fazer na cesta
E a gente vai deixar aí essa tira amarela da mesma cor do resto da cesta. Agora com um lápis pastel, nas cores em tons terrosos, nós vamos fazer um sombreamento na pele, nas mãos dela e no rostinho também. Vamos sombrear o rostinho. Agora com o pastel mais claro, nós vamos sombrear quase todo o rostinho, para depois fazermos a sombra e o blush na bochechinha. Agora com lápis pastel aí também no rostinho, a gente vai dar um pouco de cor à boquinha, ao nariz e nos olhinhos também. Um olho, quer dizer, né? Agora a gente vai pegar um pouco de cabelo de boneca. Esse cabelo aí eu já tinha, um cabelo cacheadinho. E a gente vai dar uma escovada nele com escovinha de dente aí, velhinha que você tiver, para ele ficar um pouco mais solto, vai ficar mais bonitinho, mais real. Aí a gente começa a colar na cabeça.
Agora a gente vai começar a cortar as partes para poder fazer o chapéuzinho dela. Segue aí como nas imagens. Eu tô cortando agora uma forma oval, que vai ser a parte traseira do chapéu. Depois a gente vai emendar com uma parte no meio e depois uma parte pequena na frente. São 3 partes. A gente dá um beliscãozinho para poder simular aí o franzido do chapeuzinho. E a gente cola nessa parte oval, corta o excesso. Agora a gente coloca na cabeça para medir, para ver se ficou direito. E depois a gente vai fazer a parte da frente. Depois de cortada, a gente mede no chapeuzinho, corta o excesso e cola. Vai ficar assim. Com pastel branco a gente dá mais uma clareada, lembrando que é opcional. Você pode deixar mais escuro, mais claro, do jeito que você quiser. Agora com tinta rosa novamente, a gente vai fazer o xadrez do chapéu dela. É bem fácil, a gente faz um xadrezinho na diagonal aí, como nas imagens. Com um pouco de tinta branca, dei umas pinceladas com a técnica do pincel seco
para poder dar um ar mais rústico ao seu chapéu. Agora com massa verde, a gente vai modelar as folhas. São muitas folhas e muitas maçãs. Então a gente vai fazer bastante, precisa de paciência agora, gente. E a gente vai colando em volta na parte de cima da caixa. Em volta vai ficar bem bonitinho, você pode colocar da maneira que você quiser. A gente faz uns arabescos também para colar em meio às folhas e às maçãs. Quanto mais folhas e maçãs você colar aí em volta da sua caixa, mais bonito vai ficar. Agora a gente vai fazer a grama, onde ela vai estar andando. Primeiro a gente coloca uma base verde para poder fazer o volume. E depois a gente vai cortar as graminhas para poder colocar aí e fazer um volume bem bonito. Faz uma coxinha, achata bem e depois com uma tesoura ou com alguma ferramenta de corte, você corte tiras bem fininhas, mas não deixe chegar no final. A gente precisa dessa base para facilitar o nosso trabalho. Corta o excesso e a gente vai colando. A gente começa pela parte onde a gente quer que esteja mais ao fundo e depois a gente vai colando mais e mais. Quanto mais camadas de grama também você fizer, mais legal, mais bonito, mais real vai ficar. Agora com os nossos palitos de picolé, a gente vai cortar os pedacinhos aí da borda da nossa tampa. E vamos colar em toda a volta. E depois a gente vai fazer uma pintura rústica aí que combine com a nossa ilustração aí.
Para a caixa, a gente vai pintar um rosa antigo, mas a gente não vai deixar a pintura toda uniforme. A gente vai dando pinceladas e a gente não vai se preocupar em deixar ela uniforme. A gente quer um efeito rústico. A gente vai pintar em toda a caixa, inclusive no fundo, e depois a gente vem com a tinta branca, com a técnica do pincel seco de novo. Agora a gente vem com a tinta branca também, com o pincel seco, tirando o excesso e dando umas pinceladas aí aleatórias para fazer um efeito de pátina. Eu resolvi depois pintar as nossas folhas com tinta acrílica verde. Eu usei 2 tons de verde, mas se você quiser, não precisa pintar. Agora a gente vai fazer as rosas do chapéu. A gente achata um pouquinho de massa e faz como se fosse um botãozinho. E depois a gente faz várias bolinhas pequenas, achata e cola em volta para poder fazer as pétalas da rosa. A gente corta o excesso da rosinha, passa um pouquinho de cola e coloca no lugarzinho lá no chapéu. Agora com a tinta acrílica de novo, amarelo, laranja, rosa e marrom escuro e marrom claro, a gente vai começar a fazer o nosso efeito rústico aí na madeirinha. Eu pintei só um pedaço para vocês verem, mas é para fazer em toda a volta. Agora eu venho com a laranja, depois com um pouco de marrom, sempre com o pincel um pouco seco, nunca deixa uniforme. A gente deixa umas tiras mais claras, outras mais escuras. E também depois você vem com um pouco de tinta rosa para poder fazer para poder combinar, né, com o nosso tema.
Agora com tudo pintado, a gente dá a finalização aí com uma pátina em branca. E aí está pronta a nossa caixa. Espero que vocês tenham gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!